Por causa da situação dos professores contratados, a Comissão Europeia fez hoje vários avisos a Portugal e também uma exigência. O Governo deve alterar as regras de modo a que os docentes contratados não continuem a ser discriminados em relação aos professores do quadro. Bruxelas ameaça mesmo recorrer ao Tribunal Europeu de Justiça se os professores portugueses continuarem a ser sujeitos a contratações consecutivas a termo. A Comissão dá 2 meses a Lisboa para alterar as regras, como refere ainda o correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro. É um dos maiores pacotes de infrações da Comissão Europeia, com cerca de 250 de advertências. No caso de Portugal, a Comissão considera que o país faz um tratamento discriminatório dos professores que trabalham com contratos a prazo e exige uma revisão das condições destes professores, tendo em conta, considera Bruxelas, que estes são tratados de forma menos favorável do que os efetivos. A Comissão entende ainda que o prolongamento sucessivo de contratos a termo configura uma situação de emprego precário e nota que a lei nacional não prevê medidas eficazes para evitar tais abusos. O Estado tem 2 meses para corrigir a situação ou enfrentará um processo em tribunal. Ainda no campo das infrações, a Comissão ameaça recorrer para o Tribunal de Justiça da União Europeia caso o Estado não cumpra integralmente a lei comunitária sobre a proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores no setor público. Bruxelas exige aos Estados-membros para, pelo menos, reduzirem os fatores de risco das doenças profissionais e dos acidentes de trabalho. As entidades empregadoras estão obrigadas a guardarem os documentos com a avaliação desses riscos, mas Portugal não cumpriu. Tem agora 2 meses para garantir que os empregadores, os trabalhadores e os representantes aplicam as regras. Numa fase mais avançada está a decisão para levar o Estado português a tribunal por violação das regras europeias relativamente à atribuição de faixas horárias nos aeroportos geridos pela ANA. Bruxelas considera que está em causa uma questão de concorrência, já que o pessoal que decide as faixas horárias é pago pela empresa que gera os aeroportos nacionais. Uma vez que não é financeiramente independente da ANA, a Comissão considera que as suas decisões podem favorecer a empresa. Vários avisos com hipótese de queixas contra Portugal no Tribunal Europeu. No caso dos professores contratados, Bruxelas desafia Lisboa a rever as regras de contratação. João Dias da Silva, da Federação Nacional dos Professores, diz que o Estado tenta escapar a regras que impõem ao setor privado. É que, ao contrário daquilo que é exigido a todas as entidades privadas, é que o Ministério da Educação pôde contratar sucessivamente docentes sem os colocar no quadro, para além daquilo que eram os limites que estavam estabelecidos na lei. E por isso a FNE continua a defender, como está em tribunal para decisão em Portugal, que todos os docentes que tiveram 4 contratações sucessivas de ano inteiro, que tenham direito, como acontece na generalidade dos trabalhadores do setor privado, tenham direito a integrar os quadros do Ministério da Educação. Se isto é imposto às entidades privadas, o Estado não pode desresponsabilizar-se e desvincular-se desta norma que ele próprio criou para as entidades privadas. E numa altura em que estão abertas as inscrições para a polémica prova de avaliação para professores do básico e secundário, João Dias da Silva, da FNE, ouvido por Gabriela Batista, denuncia ainda outras situações caricatas a que o Governo está a sujeitar os professores. Este sindicalista da FNE diz, por exemplo, que os docentes açorianos só podem fazer provas em 2 ilhas, obrigando os outros candidatos a várias deslocações. Ao impor que as provas só se realizem em determinados locais e numa única data, está a impedir que há condições e dificuldades para, por exemplo, os professores que estão a trabalhar na região autónoma dos Açores, que só têm 2 ilhas em que a prova se pode realizar, o que obriga todos os outros candidatos a deslocarem-se das diferentes ilhas para essas onde se vão realizar as provas. Os professores portugueses no estrangeiro, colocados pelo governo português para garantirem a oferta da língua e cultura portuguesas, têm de se deslocar a Portugal para realizarem essa prova. Nós estamos a ver que em determinados distritos nós temos só 2 lugares, como Bragança, como Vila Real, como Évora, como Faro. Temos um número muito reduzido de oferta de realização da prova. É uma sucessão de injustiças e de desrespeito pelas pessoas. Nós perguntamos-nos também como é que se resolve o problema das pessoas que, na data da realização da prova, não possam realizar a prova por estarem as mulheres numa situação de parto, qualquer pessoa numa situação de doença que tenha ocorrido repentinamente. E para todas estas situações o Ministério não tem resposta.
TSF procura agora essas respostas junto do Ministério da Educação. Agora